Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 16. É o mesmo texto de hoje pela manhã. Quando Jesus instituiu a igreja, ele fez a primeira afirmação: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E qual foi a segunda declaração de Jesus ao instituir a igreja? Eu lhes darei, versículo de número 19, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque de alguma maneira o Senhor alcançou o coração, ou de muitas maneiras, os corações de todos nós. Obrigado a Deus porque alguns de nós vieram em meio à festa e outros chorando em meio à dor e enfermidade. Mas a Deus nós te agradecemos porque o Espírito do Senhor conseguiu alcançar o nosso coração. E agora, Senhor, nessa hora pedimos a Deus que outra vez o Espírito do Senhor venha manifestar o teu querer, de tal maneira que não resistamos, mas encontremos-nos, ó Deus, no centro do querer do teu coração. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu tive um professor no mestrado de Direitos Humanos. Ele era italiano, diretor de cinema e formado pela San Tommaso na Itália. E aí nós conversávamos e ele ficou fazendo algumas observações. Ele disse: Celso, é interessante que aqui tudo é igreja. E eu disse assim: como tudo é igreja? E ele disse: na Itália cada igreja tem o seu templo, e aí tem a sua igreja, e elas são históricas, elas têm catedrais, têm torres, elas são muito, muito atrativas. Mas aqui você tem galpão, você tem garagem, você tem... tudo isso é igreja. E eu disse a ele: professor, não são igrejas, são templos. E ele disse: isso, igreja. Eu disse: não, são templos. E ele disse: templo não é igreja? Eu disse: não, templo não é igreja. Templo é templo e igreja é igreja. E ele disse: eu não sei qual é a diferença. Eu disse: o grupo que se reúne dentro do prédio, aquele grupo forma parte da igreja de Jesus Cristo, que reunido com o grupo que se reúne em outro lugar, vai se juntando, e todas as pessoas convertidas por Cristo, batizadas biblicamente, que se reúnem para exaltar e glorificar o nome de Deus, essas pessoas formam a igreja. E Cristo é a cabeça dessa igreja, deste corpo. O templo é o lugar, é o prédio onde a pessoa se reúne. No direito nós temos facilidade de identificar. Às vezes a pessoa diz assim: não, porque a prefeitura dessa cidade não faz nada. Quem não faz é a administração pública. Prefeitura é o prédio onde a administração pública se reúne. Ah, eu já falei com a prefeitura. Você não falou com a prefeitura, você reclamou junto à administração pública municipal, estadual, federal. Você não foi lá reclamar com a prefeitura, chegar lá diante do prédio, se aproximar da parede e começar a conversar com a parede, porque prefeitura é o prédio, igrejas são as pessoas, o prédio é templo. E aí ele falou: eu não sabia disso. Eu disse: mas é assim. Jesus, quando ele diz ao apóstolo, ele diz: então, sobre esta declaração de que eu sou filho de Deus, eu vou instituir a minha igreja. Não confunda igreja com prédio. Vou instituir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a primeira grande declaração de Jesus
acerca da igreja. Ele está dizendo: o inferno não vai influenciar a igreja, é a igreja que vai influenciar o inferno. Não está falando de uma guerra física, de sair e bater as portas do inferno. Está falando de influência da igreja e a influência do inferno sobre a igreja. É disso que ele está falando. E a segunda declaração, ele está dizendo: olha, você, como igreja, você tem as chaves do reino dos céus, e tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Como assim? Quer dizer que qualquer coisa que a igreja ligar... Não, nós nos ligamos à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. No dia em que eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou me ligando ao corpo de Cristo. E isso é ligado também na eternidade. Se você parar para prestar atenção, por exemplo, no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus está dizendo: vocês são as varas, tá? E eu sou aquele que cuida das varas, e todo aquele que está preso a mim, preso ao tronco, esse que dá fruto, eu vou podar para que ele produza mais fruto, mas se não dá frutos, eu vou cortá-lo e lançá-lo fora. Jesus está dizendo ao apóstolo Pedro que nós nos ligamos à igreja. E quando nos ligamos à igreja, que é o corpo de Cristo, nós ficamos sob o comando da cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é muito mais sério do que uma mera reunião, do que fazer parte, ter um nome no hall de membros da igreja. Jesus não virá buscar hall de membros da igreja. Jesus não vai procurar a secretaria da igreja, ou vai mandar um WhatsApp dizendo: me envia o hall de membro da igreja, para eu saber quem faz parte da igreja. Todo aquele que se ligar à igreja, de modo formal ou informal, mas que conseguir se ligar ao corpo de Cristo, ele está dizendo: este faz parte da igreja, e isso será ligado no reino dos céus. Ou seja, nós não fazemos parte daquilo que é eterno porque nós simplesmente queremos, mas porque nós nos ligamos à igreja. Igreja, corpo de Cristo. Jesus procurou contar isso aos apóstolos para que eles pudessem entender, e eu creio, vou me valer da mesma ilustração contada por Jesus para que você e eu tenhamos mais facilidade nesta comunicação. Jesus fala de um homem muito rico que resolveu dar uma festa. E ele então mandou distribuir os convites para a festa. E quando chegou o dia da festa, muitas pessoas disseram: eu não vou poder ir porque eu comprei um terreno novo e eu tenho que medir esse terreno. Eu não posso. Eu comprei uma junta de bois e eu vou experimentar essa junta no campo. Eu acabei de casar, eu não posso ir, não vou porque eu acabei de casar. Cada um tinha uma desculpa, disse Jesus. E então, quando aquele servo se aproximou, disse: Senhor, algumas pessoas já chegaram para a festa, mas uns não vieram porque eles compraram um campo e vão medir o campo. Outros não virão porque compraram uma junta de bois e eles vão experimentar a junta de bois. Outros não virão porque casaram e estão recém-casados e eles não virão por causa disso. Jesus disse: sai e força as pessoas que você encontrar pelas ruas, diga a elas que elas devem vir, aqueles que você encontrar, não mais aqueles que nós convidamos, mas convide outras pessoas. E aí diz o texto que daí a pouco volta o servo e diz: Senhor, já encontrei várias pessoas, expliquei a situação, convidei, elas aceitaram, mas ainda tem muita vaga na festa. Jesus disse: procure os mendigos, aqueles que estão caídos pelo caminho, vai lá e diga a eles que a festa é para eles também e eles podem vir. E a festa encheu, ficou cheia. E quando estava cheia, o Senhor chegou, entrou pela porta do fundo e viu a multidão toda reunida, e de repente ele viu um homem que estava com uma roupa que não era apropriada para a festa. E ele se aproximou daquele homem e disse: por que você não está vestido para essa festa? Chamou os seus seguranças, os responsáveis, e disse: pega esse homem e joga esse homem lá fora.
E aí você ouve essa parábola, parece uma coisa de doido, porque ele estava mandando forçar, pegar os mendigos, pegar as pessoas na rua e dizer: agora traz todas essas pessoas, e quando a festa enche, ele aparece e manda jogar um lá fora. E aí você fica parado, olhando esse texto e diz assim: mas por que Jesus contou isso? Isso não tem razão de ser. Deixa eu explicar uma coisa para você. Naquele contexto, diz o escritor Kenneth Bailey, naquela realidade em que eles viviam, quem fazia festa pagava a roupa para todas as pessoas que iriam à festa. Diria, eu já fiz centenas, talvez milhares de casamentos. E aí eu vejo, quando estou preparando, aconselhando, são 10 encontros para o casamento. Eu vejo que a noiva e o noivo dizem assim: não, alguns madrinhas vão vir de vermelho, de verde, de rosa, de branco. Os padrinhos virão assim, a gravata vai ser assim, assim. Eles dizem como que as pessoas virão. Mas eles não pagam. Eles só dizem. Aí você vai lá, você aluga uma roupa, você não quer aquela roupa. Você aluga aquela roupa e você vem para a festa com aquela roupa. Lá, nesse contexto, não. Quem dava a festa e convidava, pagava a roupa para todo mundo. E um homem aparece, e ele não quer vestir a roupa da festa. Por isso que quando o dono da festa entra, olha para ele e diz: peguem esse homem e joguem esse homem lá fora. Ele não está vestido para essa festa. Jesus não está contando histórias sobre festa. Jesus não está preocupado com as festas que aconteciam. Jesus está se valendo de uma realidade para fazer com que a gente entenda que quem comprou a roupa para que nós nos apresentemos diante dele, quem lavou as nossas vestes, foi ele na cruz do Calvário. E toda vez que nós quisermos nos apresentarmos diante dele, toda pessoa que quiser comparecer diante dele, terá que lavar as suas roupas no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que nós nos tornamos alvos como a neve. As nossas vestes se tornam brancas, nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. E quando nós nos apresentamos diante dele, Jesus está contando essa parábola dizendo: se você comparecer e você não se converteu, não entregou a vida, não existe razão de você estar diante de Deus. Você lembra no momento de ofertório que eu disse que você que não entregou a vida a Jesus não tem que entregar nada a não ser a própria vida? De nada adianta dar oferta, de nada adianta ser dizimista se não entregou a vida. Você não está vestido com as roupas para o cerimonial, você não tem direito de participar do cerimonial. Então Jesus, quando organiza a igreja, institui a igreja, ele diz: o que for ligado aqui, aquele que passar a fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, também na eternidade será registrado que ele faz parte do corpo de Cristo aqui. Não é o hall de membros, mas é entregar a vida a Jesus e passar a viver segundo o interesse do próprio Jesus Cristo. Jesus disse: a igreja tem as chaves do reino dos céus. É ela quem vai ligar na terra. Então alguém vem e diz: pastor, eu gostaria de ser membro da igreja, o senhor me faz membro da igreja? Eu não posso fazer isto. Mas o senhor não é o pastor da igreja? Sou. Eu sou o pastor das ovelhas de Deus. Sou o pastor das pessoas que se converteram a Cristo, mas eu não converti nenhuma delas. Elas entregaram a vida a Jesus Cristo e foram ligadas à igreja no momento em que entregaram a vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passaram a fazer parte do corpo de Cristo, que é formado por pessoas crentes em Jesus. Você já entregou sua vida a Jesus? Você já colocou sua vida nas mãos de Jesus para fazer parte da igreja? Não do templo, mas fazer parte do corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, quando reúne os discípulos, ele pega o pão
E ele, olhando para os discípulos, falando dele mesmo, ele disse: aqui é o meu corpo, que é partido por vós. Todas as vezes que dele comerdes, comei em memória de mim. O que nós hoje chamamos de ceia. E ele diz: aqui está o símbolo do meu corpo. Vai ser em memória, memorial. Vocês vão comer e vão lembrar de mim. Ele está falando do seu corpo físico. Ele está falando de que aquilo ali era para que nós lembrássemos do sacrifício dele na cruz do Calvário. Mas a igreja não. A igreja é o corpo de Cristo, que nós fazemos parte deste corpo quando nós aceitamos Jesus. A igreja não é do pastor, não é do diácono. A igreja não é das mulheres da igreja. Jesus diz no capítulo 16, que nós acabamos de ler, ele disse: também digo que tu és Pedro, e sobre a afirmação que você fez de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou instituir a minha igreja, a igreja dele. E eu só posso ser salvo se eu fizer parte da igreja de Cristo. Ou seja, fizer parte do corpo dele. Ele vem buscar a igreja que é corpo de Cristo. Somente se eu fizer parte. Para você entender e ficar mais fácil, imagina você, provavelmente quase todas as pessoas aqui já tomaram ou gostam de suco de laranja. Não é verdade? Pode ser que haja alguém que não goste. Mas imagine, por exemplo, que nós gostemos de suco de laranja. E o que nós fazemos para fazer em casa um suco de laranja? Tem que ter laranja. Mas como é que eu faço para lá em casa ter laranja? Eu vou até a feira, aqui bem perto da igreja. Ou então eu vou até o Breadfruit e compro laranja. Ou então eu vou até o Mercado Extra e compro laranja. Eu vou até o Armazém do Grão e compro laranja. Há inúmeros lugares que eu posso comprar laranja para fazer o suco de laranja. Imagine hipoteticamente que alguém comprasse toda a plantação de laranja da face da terra. Todos os lugares, todos os laranjais da face da terra fossem comprados por uma única pessoa. Vamos chamar essa pessoa de José da Silva. Ele comprou toda a plantação de laranja da face da terra. E agora você quer fazer o seu suco de laranja. E o que você vai ter que fazer? Tem que ter laranja. E onde é que eu vou achar laranja? Só se eu comprar do senhor José da Silva. Ele é dono de todas as laranjas. Não há lugar na terra que eu possa comprar laranja senão do senhor José. Se eu quero suco de laranja, eu tenho que comprar dele. Quando Jesus vai à cruz do Calvário, diz a palavra de Deus em Mateus, que ele pagou o preço por todos os pecados, os nossos pecados. Todos. O que foram cometidos no Velho Testamento, o que foram cometidos no Novo Testamento, os que serão cometidos o ano que vem, os que serão cometidos na década que vem, no centenário, no milênio que vem, ele comprou todos os pecados, ele pagou o preço na cruz do Calvário, e ele comprou todos os meus pecados. Eu me ligo a ele como igreja, confessando a ele os meus pecados, e só ele pode perdoar os meus pecados. Ele perdoa todos os meus pecados. Só ele pode fazer isto, porque no galpão de Jesus estão reunidos todos os pecados da humanidade. Só ele pode nos perdoar. Ele pagou o preço. Então, quando eu me ligo a Cristo, entrego a vida a ele, e alguns vêm chorando, sofrendo, problemas no casamento. Você lembra da parábola? Vai lá convidar. Um disse: eu não posso, eu casei. Normalmente quem casa tem melhor condição, né? Isso está pensando em casar. Eu comprei uma terra, tem dinheiro, tem condições, comprou um terreno grande, quer medir o terreno, porque para medir você não sabe quanto. Quando a pessoa compra um terreno pequeno, ele olha e fala: tem uns 50 metros quadrados, deve ter aí uns 300 metros quadrados.
Disse: não vou não, porque eu comprei um terreno e eu tenho que medi-lo. Eu não posso porque eu casei. Eu não posso porque eu tenho que experimentar a minha junta de bois. Jesus disse: vai lá então e convida os mendigos, porque eles também podem se reunir no meu corpo, que é a igreja. E eles virão chorando, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade que eles estão enfrentando. Mas eles virão e eles vão se unir ao meu corpo, e eles serão ligados no reino dos céus. A pergunta é se você está ligado a Cristo ou não. No ano de 1980, dia 20 de julho, eu entrei na igreja batista pela primeira vez, uma igreja evangélica. Ouvi a mensagem. Tinha 21 anos de idade e naquela noite eu entreguei a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Era estudante de engenharia na época. Entreguei a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Naquela noite eu me liguei ao corpo de Cristo. 1980, 20 de julho. Quase 44 anos já se passaram. Continuo ligado ao corpo de Cristo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Muitas coisas, muitas decisões eu já tomei, mas esta foi a melhor de todas. Estou ligado com Cristo.